Hoje é o Dia Mundial do Diabetes, doença que, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, afeta cerca de 20 milhões de brasileiros. A data foi criada em 1991 pela Federação Internacional de Diabetes e pela Organização Mundial de Saúde, com o objetivo de reforçar a conscientização a respeito da doença, principalmente em relação à importância da prevenção. Este é o tema do BDC Saúde de hoje. BDC Saúde. Para falar sobre diabetes, a gente recebe aqui no estúdio a médica endocrinologista Tayana Geraldelli. Bom dia. Bom dia. Obrigada por estar aqui com a gente. Vamos começar então, o que é o diabetes? Porque são vários tipos também, né, da doença. Exatamente. O diabetes é um estado de hiperglicemia persistente, açúcar alto no sangue persistente. E ele pode ser causado ou por uma falha na produção da insulina ou por uma ação errada dessa insulina no organismo. Tem vários tipos, mais de 1, 2, 3 tipos, mas geralmente a gente classifica entre tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é aquele da criança, do adolescente, em que falta realmente a insulina e o paciente vai precisar obrigatoriamente usar a insulina como tratamento. E o tipo 2, que é o tipo mais comum, 90 a 95%, é aquele que tem relação com a família, com os hábitos de vida ruim, falta de atividade física, obesidade. Então, quer dizer, fator genético conta quando a gente fala de diabetes? Bastante. E nesse caso, você sabendo que você já tem alguém na família, que cuidados é importante tomar? Ou mesmo exames que precisem ser feitos para ter um diagnóstico quanto antes? A gente geralmente faz o rastreio, agora mudou em 2024, começa a fazer esse rastreio numa população normal, mesmo sem histórico, com 35 anos. É um simples exame de sangue que é a glicemia de jejum. Nos pacientes que já têm esse histórico familiar, esse rastreio pode realmente começar antes. Uma vez por ano, um exame de glicemia de jejum é fundamental. A gente ouve também muito, Tayana, diabetes gestacional, né? Exatamente. Na gestação, a mulher ela precisa liberar mais insulina por conta do bebê. E muitas vezes o corpo não consegue ter essa liberação em quantidade suficiente, a mulher começa a ter realmente o diabetes gestacional. Tem alguns fatores hereditários, genéticos, familiares e também a mulher que já tem, às vezes, obesidade prévio à gestação, também tem o maior risco de desenvolver diabetes gestacional. Para quem está assistindo a gente, o que é importante ficar ligadinho, por exemplo, em sintomas, né? Alguma coisinha que aparece tanto na gente como em alguém próximo ali? Sim. Infelizmente, é uma doença que começa a aparecer os sintomas quando já está muito descompensada. É silenciosa. É muito silenciosa. Mas os sintomas que a gente fala que tem essa relação são perda de peso inexplicável, muita sede, muita vontade de urinar, cansaço, fadiga, infecções de repetição, candidíase, feridinhas na pele, fadiga em excesso, cansaço. Agora, uma vez diagnosticada, qual é o tratamento? Ele muda de acordo com o tipo da diabetes, por exemplo? Sim, muda. O diabetes tipo 1 é um diabetes que obrigatoriamente a gente precisa usar insulina. O diabetes tipo 2 vai depender muito do status funcional do paciente. Então, a gente pega o paciente e avalia se ele tem insuficiência cardíaca, doença renal crônica, se ele tem o diabetes muito descompensado, para avaliar se vai entrar com medicação oral, se é 1, 2, 3 remédios ou até mesmo insulina. Quando a gente fala em prevenção, então, qual a melhor forma? Você falou que pode, principalmente se eu tiver um histórico na família, né? Exato. Então eu tenho que me prevenir mais ainda. Exato. O diabetes, como ele é multifatorial, como o paciente tem, às vezes, a parte genética, né, a parte familiar, e muitas vezes a questão idade, que o próprio envelhecimento é um fator de piora de aparecimento desse diabetes, muitas vezes, mesmo adotando hábitos muito saudáveis, o paciente vai desenvolver. Mas a gente consegue realmente tentar pelo menos postergar que esse diabetes apareça, fazendo atividade física, se alimentando bem, perdendo peso, tá? Qual que é a importância de uma data como a de hoje? Dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes, é uma doença extremamente prevalente no mundo.
Se a gente for olhar as duas principais causas de mortalidade, é infarto e AVC, e está realmente 100% relacionado ao diabetes. Então, é uma importância em diagnosticar, tratar o quanto antes para evitar as complicações que se empreguem realmente por conta disso. Agora, Tayana, para a gente terminar esse bate-papo, porque dava para ficar conversando aqui muito mais tempo, viu? Eu queria que você desse uma dica para quem está assistindo a gente relacionado a essa prevenção, essa conscientização sobre essa doença. Ser saudável é algo necessário para todo mundo, independente de ser portador ou não de diabetes, mas quanto antes a gente consegue adotar hábitos saudáveis de vida, ter uma alimentação saudável, atividade física, a gente consegue pelo menos postergar o aparecimento do diabetes, precisar cada vez menos de medicação e ter menos complicações da doença. Obrigada, viu, por estar aqui com a Obrigada, gente hoje. Este foi o BDC Saúde. BDC Saúde.